Pode ir. Boa noite a todas e todos. Começando mais uma segunda insurgente aqui no Yorubá. É uma cortesia do Renato da Cantareira, que cede o espaço para a gente fazer um bate-papo aqui sobre arte, cultura e outras delongas mais. Hoje eu vou começar apresentando o mestrão. Eu já aprendi isso, porque o pessoal me chama toda hora, ô mestrão! Aí é realmente o mestrão, para mim é o mestrão. O seu nome é Glauber Luiz, mais conhecido como Gal, por conta do grafite. Tem 40 anos e é morador de Trindade, São Gonçalo. Atualmente tem se ocupado como professor de artes na escola Esboço Artes e no terceiro semestre de licenciatura de artes visuais. É amante da capoeira e agora do jiu-jitsu. A gente vai conversar sobre isso também. Atua no grafite há pelo menos 26 anos, sendo considerado parte da primeira escola de grafite de São Gonçalo e do Rio de Janeiro. Atuou em projetos sociais e ministrando aulas de desenho e grafite para jovens. Foi o primeiro artista do grafite a expor suas telas no antigo evento Turbilhão Hip Hop, que acontecia no Sesc de São Gonçalo, né? Participou também de exposições com a Máfia 44 em espaços culturais e galerias de arte. Hoje é oficialmente integrante do grupo Máfia 44, já há quase 10 anos ou 10 anos e pouco mais. 10 anos fechado. Bem-vindo, prazer estar contigo aqui. Satisfação. O Gal, a gente já fez um bate-papo com ele pelo computador, na época Facebook, né? Que era o Renan Gomes. E assim, tem um histórico que eu acho que é importante. Eu dirigia o Centro Cultural ali no campo de São Bento e quis enfocar a cultura urbana, grafite, street art, que eu era um pesquisador, mas não conhecia ainda a prática em si. E convidei a Máfia 44, que tinha na época pintado um painel que é o Crack, de São Gonçalo, no primeiro de São Gonçalo. O primeiro foi em Niterói. Niterói? O segundo foi em São Gonçalo. Tá. E eu ia discutir, fazer uma mesa para discutir drogas. Eu achei o tema muito bom do crack que vocês apresentavam. E em contrapartida, a Máfia falou assim, olha, a gente vai até pintar ali um painel para você do crack, mas a gente quer pintar o prédio. E o prédio é quase tombado, mas eu precisava repintar o branco do prédio. Aí aceitei. Eles trouxeram tinta para repintura nos baldes grandes e era início de governo, início de mandato. A surpresa para todos nós foi muito grande. As pessoas passavam lá e faziam vídeos deles pintando. O Pacato, que a gente vai conversar sobre ele, o Pacato, o Renato Cantareira está falando que foi um dos que ia lá fazer um vídeo. E o Pacato, ele pintou uma árvore, que tipo árvore de filme fantástico, assim, Floresta Encantada, Floresta de Bruxos, né? Olha, as crianças no sábado e domingo chegavam lá, ficavam encantadas, aí tiravam foto na árvore. O que aconteceu foi que eu falei, olha, era o presidente André Diniz na época, eu falei, André, agora está na hora de a gente botar o prédio branco de novo. Talvez você que decide. Mas tem um problema aqui, o pessoal não está querendo que apague o grafite que está lá. Eu acho que de prédio público assim foi um dos primeiros, não foi não? Eu não lembro de outro. Então, posso falar para você que assim, dentro da minha lembrança, que não é muito ruim, eu acredito que tenha sido, se não for o primeiro, foi um dos primeiros. Pelo poder público, eu acho que deve ter sido o primeiro, porque pintar um prédio
de poder público quase que tombado, não é muito fácil. Mas a ideia era que eu ia pagar depois, porque a tinta branca já estava bem desgastada, caindo alguma coisa. Mas aí já falei bastante, eu vou voltar a esse assunto, porque eu ainda sou um pesquisador da cultura urbana, street art, o vandalismo, e a máfia me ajudou muito, porque a cada exposição eu trazia a máfia para debater um tema ligado a street art, grafite e até pichação. Mas, Glauber, agora a palavra está contigo. Conta o teu início, como é que foi. Bom, primeiro, o senhor está pegando o microfone? Está pegando. Eu vou falar um pouco mais alto. Está de boa? Está de boa. Está de boa, Se a galera aí tiver... Está de boa o áudio? Já tá. Ninguém reclamou até agora, né? Então, como meio foi falado aqui, eu sou conhecido como Gal, por conta do grafite. E é uma história muito louca a questão do Glauber Gal, tá, ô Luiz? Porque até então eu só era chamado de Gal. Esse Gal, nem sabia que era meu assim, xará. até hoje, exatamente, até hoje, fora das redes sociais, as pessoas me chamam de Gal. Quando me chamam de Glauber, eu sei que é alguém que não faz parte da cena ou é alguém que eu estou devendo alguma coisa. Então deve ser quando chama-se Luiz Carlos. Exatamente. Aí opa, minha mãe falava assim, Luiz Carlos, aí lá vem chinelada. Exato. Então assim, eu agora, né, me considero até uma pessoa mais por dentro das redes sociais. Mas eu demorei muito a aceitar e entrar nas redes sociais, demorei a ter perfil em redes sociais. E eu lembro que um amigo meu fez ele fez um e-mail para mim, e aí depois um fotolog. E aí, como você vai colocar o nome ali, né, às vezes já tem um nome Gal, que foi o caso. Então teria que ser Gal alguma coisa. Gal 0 alguma. Então, por exemplo, meu primeiro e-mail, que foi um amigo também que criou para mim, era Gal 071 @bol. Bol, entendeu? Que foi um amigo meu, Siri, que criou para mim. Siri do Moro. Exato, né? Um amigão, meu irmão. Ele criou esse e-mail e tal, e criou o Fotolog para mim Fotolog na época, que eu não bom, tinha. Né? Então eu era um cara, a gente pode entrar nesse assunto também sobre a questão de underground e arte. Mas é por aí o mesmo, limite, né? O limite. Tem uma pergunta aí que você já me ajudou a responder, que eu levo sempre. Não, essa aí eu lembro. Eu vou falar depois, tem um rapaz ali, um pesquisador, e aí, eu falei, mas isso aí deixa um pouco mais pra frente. E aí, quando ele colocou lá Glauber Gal, todas as redes sociais que eu passei a criar, né, após isso, e-mail e tudo mais, eu utilizei do termo Glauber Gal. E aí ficou. Então, quando eu fui procurar no Instagram, não tinha só Gal. E eu não queria, por exemplo, Gal 071, Gal SG. Eu não queria, entendeu? Gal não sei o que lá, até achar. Falei, não, então vou usar meu nome. Que é o meu nome mesmo, Glauber, apesar de eu achar um nome muito pesado. E bom lembrar aqui que o meu nome, ele... mesmo a minha mãe sendo uma pessoa assim, na época, né? Semi-analfabeta, ela conheceu o Glauber Rocha, ela achou o nome muito bonito, confesso que ela não assistiu os filmes do Glauber Rocha, mas ela sabia que o Glauber Rocha era um cineasta, era uma pessoa ali importante, também não conhecia a ideologia do Glauber Rocha, mas ela achava o nome bonito e o fato dele ser artista, sem saber um dia que o filho dela ia ser um artista, né? E ela deu meu nome Glauber, né? E Luiz, porque é o meu pai é Luiz Carlos. Olha, outro sarai. Meu pai é Luiz Carlos, então meu irmão que é o mais velho, Fabiano Luiz, e eu, Glauber Luiz. Então, na verdade, meu nome é um nome composto, né? Nome composto. E aí ficou Glauber Gal, mas eu só me apresento como Glauber Gal por conta das redes sociais. Eu confesso para vocês que se não tivesse as redes sociais, eu me apresentaria como Gal. No dia a dia eu me apresento como Gal. Quando você faz as letras, eu assino Gal.
E você escreve Gal também, né? Gal. E assim, alguns trabalhos, muito poucos, por exemplo, esse último que nós fizemos, eu e o Siri, que foi para o projeto Rua Cultural, junto com a produção da Camila, no Adino Xavier, nós decidimos em conjunto não assinar o nome. Nós assinamos o endereço do perfil do Instagram, que o dele é Siri do Muro e o meu é Glauber Gal. Eu aceitei porque o Siri hoje ele vive do grafite. O grafite é a principal e talvez a única fonte de renda do Siri. Fico muito feliz que ele está se dando bem com isso, coisa que eu nunca quis. A gente pode entrar nesse assunto também depois, para frente. Coisa que eu nunca quis, apesar de ter aparecido muitos trabalhos de grafite para mim e trabalhos até importantes e tudo mais, muito por conta do meu nome, né? Da questão do fato tanto do Gal de fazer parte da primeira escola do grafite gonçalense do estado do Rio, tanto quanto a estética, né, de pintura de qualidade que eu tinha, coisa que aqui em Niterói, São Gonçalo, foram poucos que fizeram trabalho para grandes projetos do Rio. Então foi eu, em São Gonçalo, da geração que ficou, tá? Porque da primeira escola, o único que ficou em São Gonçalo foi eu, e que atua até hoje. E aí em Niterói você teve, São Gonçalo, Niterói, né? Você teve o Pacato, você teve o Davi, e nós fizemos muitos trabalhos grandes. E aí tem a história do Gal, né? Que você perguntou sobre a história do Gal no grafite. Deixa eu falar uma coisa curiosa. Você falou Siri do Muro, todo dia de manhã eu acordo cedo, fotografo um café e ponho uma arte minha ali. Aí um dia eu acordei tarde, era 10 e tal já quando eu publiquei. Aí o Siri do Muro acordou tarde hoje. Isso eu lembro até hoje. Mas, e assim, o Gal do grafite é uma personalidade que as pessoas conhecem do grafite em diante. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem sobre o Gal antes do grafite e até em um momento durante o grafite onde a máfia me ajudou muito. A gente pode falar aqui que foi o período que eu tive depressão. Depois eu posso explanar um pouco mais sobre isso. Você estava conversando comigo antes ali e a gente estava falando da origem do grafite, aí você falou do G80, né? Porque as pessoas dividem assim, uma coisa é pichação, outra é grafite, mas isso no Brasil, né? No Brasil. Assim, fora do Brasil não existe isso. Não existe o termo pichação, por exemplo, nos Estados Unidos, é grafite. Grafite. Então existe o grafite e existe o grafite. Ponto. O G80 começou primeiro que o pessoal depois começou a fazer. Assim, o termo G80, na verdade, ele vem ali nos anos 2000. O termo G80. Tá? O termo G80. Estou falando os escritores de rua, os pichadores da geração 80. Em um momento onde vários pichadores da época de 80 voltaram a pichar, que foi até um fenômeno para mim, essa galera de 80 voltar, porque a gente admirava as letras, né, a caligrafia dele, que na minha opinião, década de 80 foi a melhor caligrafia, tá, do estado do Rio, no geral, pra gente que é amante de urbano, né? E aí em 2000 eles voltam com força total e aí cria-se essa sigla G80. Mas a geração 80, sem a sigla, eles vêm antes do grafite no estado do Rio, em São Gonçalo e tudo mais. E aí, se tratando de São Gonçalo, a gente tem uma personagem chamada Fábio Ema, oriundo da pichação, que começa a escrever nos muros a pichação, o seu nome, e na sequência ele começa a fazer desenhos, que também não era algo incomum entre os pichadores. Fazia alguns desenhos mais simples, alguns um pouco mais complexos. Tudo com preto fosco, não só tinha. Preto, azul, né? Eram cores muito usadas, que era preto, azul, vermelho, eram as cores assim, na época mais usadas, às vezes um branco, dependendo do local. Mas o próprio nome do Ema já era um bomber sem ele saber que era um bomber, que era uma letra baloada com duas asinhas. E aí ele começa a escrever, e aí eu acho que surge esse cenário, tá? Porque hoje tem uma discussão
onde surgiu o grafite carioca, se foi em São Gonçalo ou se foi na cidade do Rio. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre o grafite carioca há alguns anos. Tem gente que com certeza já desacreditou, porque eu já falei para alguns amigos que eu estou nessa escrita e o livro não saiu. E eu falo, não, está em processo. E eu falo para eles, não tenho pressa. Até porque, do tempo que eu falei que eu estava escrevendo um livro até hoje, muita coisa aconteceu. Então, muito bom para mim. É mais conteúdo. Porque quando eu findar aquele livro, ou eu escrevo outro para sequência, ou parou. E outra pessoa escreve, porque a arte não para, a cultura não para, ela se modifica, mas não para. A pesquisa tem isso, né? A pesquisa tem isso. E aí eu estou nessa fase de pesquisa, que se não fosse a pesquisa eu já teria escrito o livro. E aí a minha fase da pesquisa ela parou justamente nessa etapa, onde o grafite surgiu. Em São Gonçalo ou na cidade do Rio. E aí isso faz parte da argumentação do meu livro. É considerado pelos primórdios do hip hop carioca que a primeira ou os primeiros que tiveram contato com o spray para fazer um grafite com uma ideologia do hip hop foi na cidade do Rio. E aí eu pesquisando com esses amigos e outros não amigos, mas pessoas que eu fui procurar saber, entre eles, os primórdios do hip hop, eles têm esse consenso, tá? Só que é o seguinte, não houve um prolongamento para um cenário. O Rio de São Paulo já tinha cultura hip hop. Eu vou voltar a falar sobre o Gal, tá? Para a gente falar sobre o grafite. São Paulo já tinha cultura hip hop, o grafite, o break, que o hip hop chega em São Paulo com o break. Depois vem ali toda a manifestação na Praça da Sé, os campeonatos de rap. O próprio Gêmeos era b-boy, eram b-boys antes de serem grafiteiros e tal. E aí você tem toda ali a junção dos 4 elementos que já veio dos Estados Unidos, se configurou no Brasil e tal. E aí o Rio de Janeiro, fazendo parte desse eixo, né, Rio-São Paulo, precisava também manifestar essa cultura. E aí o Rio, tem os seus nomes, que eu não vou citar aqui, que começaram a se organizar para criar o segmento do hip hop. A cultura já existia, mas o segmento do hip hop carioca. E aí eles separaram algumas pessoas que nem eram artistas gráficos, passaram a fazer desenhos gráficos com spray, para ter consolidado, né, pelo reconhecimento de São Paulo, do próprio Rio de Janeiro, como uma parte do hip hop carioca. Então eu considero que essas pessoas, eu não vou falar o nome aqui, tá? Vai estar lá no meu livro, elas de fato foram as primeiras pessoas que pegaram um spray e riscaram e fizeram uma caligrafia, uma letra e surgiram com a cultura hip hop no Rio de Janeiro. Agora, isso aí não sou eu que estou falando não, tá? Isso eu também posso falar porque eu tenho bagagem para isso, não estou falando nada que me contaram, eu vivi isso. Então, se você for perguntar a toda a escola do grafite de 90 para cá, eles vão falar que o grafite ele começou em São Gonçalo e Fábio Lema é o precursor do grafite. Isso aí é falado por todos de 90 para cá, tá? E aí eu costumo dizer o seguinte, isso aí é meu livro, tá, galera? Um dia vai sair. Aguardem, tá? Aguarde, mas já é argumentação para quem quiser, tá? Então é o seguinte, ó, eu aceito e respeito que o grafite tenha sido iniciado por alguém na cidade do Rio, mas quem balançou o berço do bebê chamado grafite foi São Gonçalo, e quem divulgou o grafite de volta para o estado do Rio, para a cidade do Rio, também foi São Gonçalo. Eu tenho algumas imagens aqui para mostrar isso, que São Gonçalo era a cidade onde grafiteiros do Rio e de outros estados vinham para conhecer o grafite carioca. Então, porra, não tem como você tirar essa história de São Gonçalo. E quando a gente fala São Gonçalo, a gente não está falando só da cidade de São Gonçalo não, tá? Quando a gente fala de São Gonçalo, a gente está falando da ponte para cá. Mas de fato ela inicia em São Gonçalo. Já teve escola, né? E aí, ó, a primeira escola vou usar esse termo, primeira escola de grafite, tá? Mas a primeira escola de arte, grafite,
serigrafia, de cultura urbana, ela é estruturada pelo Fábio Ema, junto com a galera do Rapa, que é chamada ATAC, Associação de Arte e Cultura, que é mais conhecida como Sobrado, porque era no Sobrado. Então, não teve isso assim de forma tão estruturada como São Gonçalo. Então, São Gonçalo balança o berço do grafite carioca, e aí que a gente não quer guerra, eu não quero guerra com meu livro, eu falo até para meus amigos. Eu tive muita guerra no início do grafite, tá, Luiz? Então eu lembro de uma vez que você talvez não lembre, você lembra dessa frase que você vai falar, você mesmo vai falar aqui depois. Mas você não lembra de uma época que tava uma treta na rua entre você e um grafiteiro, lembro. que é muito meu amigo e que hoje também acredito que seja seu amigo, vocês passaram a ter uma relação boa. Foi ele boa. que me levou para a Charqui, então. E aí eu lembro que... Mas o que aconteceu é que eu estava lá no Pascoal, na aula do Guts, e ele falou assim, e aí, cobriram sua pintura. Aí eu falei, pô, você abaixa o volume para mim do meu celular? Cobriu a pintura, eu vou lá e vou cobrar na tinta. Quando eu cheguei no local, que eu comecei a passar a tinta por cima do nome dele, eu estava sem contato de internet. Aí quando eu saí, a internet voltou. Aí tinha muitas mensagens dele. O que eu fiz? Você me orientou ali pelo Facebook. O que eu fiz? E aí o que acontece? A rede social é um negócio bom e... Você falou assim, apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. O Luiz, ele é o Ameba, né? É o Ameba. O Ameba a gente pode falar porque não tem problema mais. É um grande amigo. Foi algo momentâneo. Chamei ele para tomar um café. Aí tomamos o café. Aí um dia eu falei assim, o Ameba, me amarro nesse rato. Ele estava na raperia na época. Aí ele me levou para a raperia. Teve um aniversário dele, aí eu não conheço São Gonçalo. Teve um aniversário dele, eu fui para lá e conheci a galera toda da raparia. E, pô, dali em diante é uma grande amizade, que surgiu de uma treta. Mas teve outra treta que você me ajudou também, mas aí não, o rapaz, ali na Roberto Silveira, cobriu minha pintura, eu ia só assinar. Aí ele cobriu achando que era ele. Na verdade, quem apagou tudo foi a prefeitura. Aí eu fui lá e pintei. Aí comecei a cobrar também, isso que você está falando da internet, comecei a cobrar ele, pá. Aí ele veio de novo no privado. Porque eu passei por isso no início do grafite. Hoje é meu amigo. Eu no início do grafite eu tive as minhas tretas. Mas na tua época era pesada até. Mas eu tive. Então assim, a treta cobrava no... Pô, irmão, a treta que eu tive no grafite no início foi uma treta que talvez outra pessoa não continuasse. Tá? Talvez outra pessoa não continuasse. Então assim, a treta que eu tive no grafite, ela foi tão forte que eu não podia ir em algumas regiões de São Gonçalo, porque eu era ameaçado. Mas isso aí já estava mais suave lá. Tá? Isso lá no início, tá? Tô falando de outros detalhes, eu não vou entrar, porque as pessoas a maioria que eu tive treta, a gente dialogou depois de muitos anos e não temos problemas, não somos amigos, porque a amizade você se constrói, mas somos colegas e eu digo assim, mano, não tem necessidade de você ser amigo de todo mundo, mas não precisa ser inimigo de ninguém. E aí por isso que eu te orientei, cara, porque no início eu tive muita treta, eu tive uma treta que desenfreou para outras tretas de pessoas que não sabiam nem o que estava acontecendo e estavam comprando barulho. Tô falando, podia ir para algumas regiões. Quando eu vi aquilo acontecendo com você, eu falei, em privado, né? Luiz, apaga tudo. Porque você joga um balde de água no fogo, acabou, e realmente acabou. Você esfriou a cabeça, foi lá, trocou ideia com o cara. Não interessa quem está certo ou errado na rede social, se resolve conformemente. O pessoal gosta de botar fogo. Gosta de botar fogo. Na rede social o pessoal quer botar fogo. E aí, fala. Comenta rápido, porque a gente tem muita curiosidade, mas começou a ter a disputa do Charqui, né? Eu pintei aqui, aí eu pego uma escada, pinto ali, mas a coisa foi para dentro do Facebook. Então aí indo pro Facebook, né? Rede social e essa treta. Eu tô segurando aqui, ó. Isso é algo que a galera do grafite não tem conhecimento sobre o grau. E quando eu falo, eles riem de mim. Porque não tem como eu provar
diferente do grafite. O grafite eu tenho registros antigos e registros atuais. E antes de eu ingressar, eu até estava refletindo sobre isso. Eu sempre fui insurgente, tá, cara? Por isso que está convidado aqui. Sempre fui insurgente. Então, assim, a minha mãe sofreu um pouco por eu ser insurgente. Eu entrei no grafite de forma insurgente. Então, o meu sonho de moleque era ser jogador de futebol. Você e Pacato. Pacato foi. Foi, né? Pacato foi jogador de futebol. Quando eu falei isso pra ele, ele riu da minha cara. Porque, de fato, ele nunca me viu jogando. E a galera do grafite nunca me viu jogando. E aí eu começo com esse sonho de futebol. Isso aqui é um torneio regional do meu bairro lá. Eu trouxe só para representar, né, um período que antecedeu o grafite. Então, até... o futebol, mas a capoeira chega junto? Então, pô, a gente pode entrar na capoeira. Então, olha que loucura, mano. Olha que loucura como é que as coisas vão se entrelaçando, né? Eu sonho de futebol, treinava moleque aqui com uns 10 anos aqui em Gragoatá. Disputei muito campeonato niteroense na antiga Vila Olímpica, que agora é o Caminho Niemeyer. Disputei muito niteroense ali, federado e papa. E tentei a primeira vez o teste no São Cristóvão. Muito obrigado, meu amigo. Tentei o primeiro teste no São Cristóvão, deveria ter uns 10 anos, não passei. E com 14 anos, eu já tinha conhecido a pichação no aspecto de ver. Mas você nunca pichei. Assim, eu digo que eu nunca pichei porque às vezes que eu saí para pichar eu não considero que foi uma sequência. Então, assim, eu respeito muito a galera que viveu a pichação. Então seria um desrespeito meu ter saído algumas vezes e falar que eu fui pichador. Não fui. Você já foi logo pelo grafite? Então eu comecei a desenhar muito cedo, através da... Comecei a desenhar na escola, com aproximadamente 8 anos de idade. E aí comecei a criar os meus próprios designs na época de perrô, balão, que era uma cultura que eu também tinha ligação ali, perrô e balão, marca de roupa, abutre, cospã, tudo isso eu copiava como uma forma de desenho para mim, de design e tal. E aí na escola, a escola que eu estudei, a Escola Visconde Sepetiba, que ela fica ali em Nova Cidade, então eu estudei fora do meu bairro. E o meu bairro não tinha muitos pichadores. E aí na escola que eu estudei, tanto na escola quanto a galera que ficava lá fora, Suquaste, Rasta, Áurea, deixa eu ver mais outro. Cara, uma galera dali da região do Mutuapira, Chumbada, Nova Cidade, eles ficavam ali e eu passei a conhecer o nome dessas pessoas. E aquela coisa de quem admira a escrita urbana, e eu passava no ônibus assim. Porque eu achava bonita a caligrafia de 80 para 90. Pois ainda é escrito, né? Porque depois passou a ser quase um signo. Não, aí hoje né? virou um signo, virou um signo. E aí eu admirava essa caligrafia. Que é bonito. Mas é um signo. A caligrafia de 80 para 90, né? Exatamente. E aí eu admirando ali, eu fiz um teste no Madureira, cara. Eu com 14 para 15 anos eu fiz um teste no Madureira. Passei um teste de Madureira, do time Madureira. Fui uma estrela. Qual era a posição? Cara, eu jogava de cabeça de área, né? Volante. E vou falar igual meu filho fica me zoando, né? Modéstia à parte. Eu brincava na posição. Naquela posição ali eu brincava. E eu passei no teste, né, na peneira. Fui depois da peneira umas 4 vezes. E no dia da peneira eu tive uma torção no tornozelo que não foi nada muito grave, cara. Não foi nada muito grave. Só que eu já estava ingressado nessa cultura urbana de Sharpie, de copiar os nomes no caderno da escola. Com o Ginolá, meu amigo. Ginolá foi pichar depois Ginolá era... Ginolá foi pichar depois da escola. Ginolá saiu da escola e foi pichar. Na época da escola ele pichava só em caderno comigo. Meu amigo Fernando, um abraço.
Abração, Ginolar. Ginolar, amigo meu, a gente escreveu, repetiu Se não me o engano, nome. ele mandou lá uma mensagem quando eu divulguei a tua Então, meu amigão, a gente repetiu o nome, né, que a gente via na escola e nas paredes da cidade, e a gente ficava repetindo, tentando criar um nome pra gente. E aí, a gente sai, eu nunca mais voltei pro Madureira, tá? Não me arrependo, às vezes minha esposa fica me zoando, pô, se eu tivesse continuado, se... Entendeu? Mas eu não me arrependo porque a arte gráfica, principalmente o grafite, foi uma parada que me impactou. E aí eu vi a primeira escrita feita pelo Fábio Ema na Trindade, que eu tenho uma foto aqui também, a gente pode mostrar depois. E era uma escrita bem assim, grotesca, porque pelo que é feito hoje, até pelo que foi feito por ele depois. Eram só riscos e tracejados preenchendo. E eu me apaixonei por aquilo ali, cara. A repressão naquela época era muito violenta. Era. Assim, São Gonçalo, falando de São Gonçalo, né, cara? São Gonçalo tinha uma região ali no centro que a galera chamava da região de segurança. E segurança era conhecido pelo nome. Né? Tinha os gordos, que eram dois gordos. Aí tinha... Eles já conheciam pelo nome. Segurança gosta de bater e torturar. Pô, e assim, mano... Quebrar, né? Os caras entravam na porrada quando era pego pichando. É tudo moleque. Tudo moleque. E aí, eu conheci o grafite na Trindade, que foi uma região muito assim, iniciada no grafite de São Gonçalo, pelo Fabiano, porque o Fabiano frequentava a Trindade por conta do baile funk, que era outra cultura da época de 80 para 90. Então ele frequentava ali por conta do baile funk, Praça da Trindade, que é uma praça muito conhecida em São Gonçalo. E tinha um contato com os pichadores de São Gonçalo, da Trindade, que não eram pichadores com nomes muito grandes como ele, e começou a escrever e pintar na Trindade. E eu, porra, fiquei doido por aquilo ali, cara. E aí meu avô tinha cabelo, eu falei, porra, o que eu vou assinar? Porque eu não venho da pichação, porque a maioria realmente, como a gente tem essa diferença cultural dos Estados Unidos, lá não, lá é grafite, é rua, é underground. E aqui não, aqui pichação, grafite. Infelizmente a mídia fez isso e ainda bem que nós como grafiteiros e pichadores não entramos nessa guerra, conseguimos quebrar isso, mas teve essa guerra no início. E aí, mano, vou assinar o quê? Se eu não tenho nome de pichação, não tenho apelido. E aí eu tenho esse apelido Gal, né, que hoje é um nome artístico, é um apelido de família, que a minha madrinha, tem 2 meses aproximadamente que ela faleceu, e ela me apelidou de Gal, e esse apelido ficou um apelido de família. Ninguém me chama de Glauber dentro da família. É Gal. E eu falei, pô, vou assinar Gal. Meu avô, Durão, tinha acabado de pintar o muro de frente da casa dele. Eu morava na casa dos fundos com meus pais. Eu tinha aí aproximadamente 14 anos, tinha abandonado o futebol de forma com interesse profissional, continuei jogando só no bairro os campeonatos regionais, né? Eu fui parar de jogar futebol 20 e poucos anos. E aí, pô, vou assinar o quê? Gal. Mas e aí? Nessa época, década de 90, a repressão da pichação estava tão forte que você só conseguia comprar tinta em lojas grandes sendo maior de idade. Tinha uma lei e tal, e não podia vender, e os lojistas estavam levando isso muito a sério. Porque, mano, os caras estavam pichando na igreja católica de São Gonçalo, o bagulho tava doido, mano. Então, o negócio tava sério, tava de verdade. E aí os lojistas não estavam vendendo, era complicado você comprar uma lata de spray. Você pintou o muro do teu avô? E aí, mano, eu fui numa loja local do bairro, regional, e aí comprei o azul e vermelho, que eram as tintas mais vendidas, as cores. Comprei o azul e vermelho, e meu avô tinha acabado de pintar de cal, que era costume pintar na época, né? Branquinho. Cal, quando você termina de pintar, fica branquinho, né, cara? Eu fui lá como um bom insurgente, meu irmão, e escrevi Gal grandão. Aí começou Aí o paixão bairro, pela letra. Paixão pela letra. E o bairro passou a visualizar, caramba. E os pichadores do bairro também começaram a colar comigo e eu colar com eles. Eles na pichação. E aí... Você já conhecia a Pacato? Conheci o Pacato de nome. Porque aí o que acontece? O Pacato, ele ingressou no grafite e foi pro futebol.
como eu falei, eu sonhei com futebol e o Pacato conseguiu. Né? Vou usar o termo aqui, infelizmente ele teve uma contusão e não pôde mais continuar no futebol, que era algo que ele amava também e diziam que ele fazia bem. Tá? Diziam que ele fazia bem. Mas conheci o Pacato de nome, fui ter contato com o Pacato fisicamente depois da máfia. Que ele tem uma letra fantástica. Tem. O Pacato Sim, o Pacato o Pacato, isso não é porque ele morreu, né? A gente pode pegar tanto tempo para falar sobre o Pacato, só sobre o Pacato, mas o Pacato a gente sempre elogiou a evolução do Pacato e a qualidade técnica do Pacato em vida. Então hoje quando as pessoas falam Pacato vive, mano, a gente sempre viveu. Sempre viveu. Quem me deu o toque assim, tinha a loja do Tadeu. Eu sempre de preto. O Tadeu, ele tinha essa marca, ó, que é uma... Trouxe foi material. Não, vai mostrar. Foi uma... Sabe que eu tinha uma camisa dessas suas? Isso foi uma collab, né? Que eu fiz com o Tadeu. Essa foi uma arte de 5. Uma arte de 5. E a marca dele era Hoffman, mas a loja era Real Grafite, né? Eu tinha, mas aí a barriga cresceu, ficou com meu cunhado. Falando da capoeira, né, cara? Falando não, mas do passado. Só o que você tá falando assim, Pacato é uma pessoa generosa pra cacete. Eu entrei na loja do Tadeu, era uma loja pequenininha, com ar-condicionado, com a porta fechada. Eu sempre de preto. Aquele dia, quando é preto, óculos preto, quando eu abri a porta, a gente pichador lá dentro, eu senti que o pessoal segurou a respiração. Uma cara de cana civil, né? O P2 chegou. Aí o Pacato tava de costa, virou. E aí, Luiz, tudo bom? Ih, o cara é amigo do Pacato. Naquele dia ele falou assim, pra mim foi um grande toque. Luiz, tem alguma parede branca perto da sua casa? Eu falei, tem do meu ateliê. Então, exercita. É isso. Ele sempre incentivou todo mundo. Era um cara que chegava em Reú, Pacato, assim que ele faleceu, eu falei com o Davi, fiz um vídeo, fiz um escrito para a revista do FX. Eu não acredito que eu vou ser tão louvado após a minha morte como o Pacato foi no aspecto de ser bem chegado em todos os ambientes, porque eu sei que eu não sou diferente do Pacato. Estou falando dos ambientes que eu conheci, tá? De repente tem um ambiente mais íntimo que, enfim, mas estou falando dos que eu conheci, o Pacato era muito bem chegado. Aí tu falou da capoeira, né, mano? Pois é, eu vou puxando agora, que senão a gente vai ficar com 3 horas de live aqui. Porque, assim, a minha tag... Porque foi insurgente também, cara. Pois é. A capoeira, pra mim. A minha tag é Luiz. Aí, quando eu fui conhecer a pichação, eu falei, não, tem que botar um apelido de pichação. Aí trouxe da capoeira. É o barba. Aí depois foi descobrir que o cara era capoeira. Porque capoeira você teve um período. Então, assim, você falou de depressão. A capoeira ela começa antes. Não, a capoeira ela não me tirou da depressão, não. Ela até me atrapalhou. Vou explicar o porquê. Coluna? Não é coluna perfeita, do mortal. A minha tá fudida. Não, muito tempo, né? Do mortal. Eu, aproximadamente 10 anos, 11 anos de idade, eu conheci a capoeira no bairro, que ela estava sendo difundida em São Gonçalo. Angola ou regional? A regional. Mistura das duas, porque era o grupo Angonal, que é um grupo que eu passei a fazer parte. Que misturava os dois, que é o mestre Boca, né? Saudoso mestre Boca, que eu preciso voltar a treinar e ele é o meu mestre. Apesar de eu não ter treinado com ele, eu treinei no núcleo, tá? Que era coligado ao mestre Boca, mas o ensinamento era o mesmo. E aí, com 10, 11 anos, eu ouvia a imagem do mestre Boca sem conhecê-lo. E conhecia a capoeira. Só que minha mãe, cara, ela tinha saído do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, e tinha acabado de se converter ao cristianismo. Tem que fazer esse corte que eu tenho que fazer, porque quando eu conheci você eu estava ligado ao segmento religioso cristão. Religioso cristão, mas cara, vocês não têm ideia do que era o Pascoal Carlos Magno naquela época com eles. Eu parava assim para ouvir o Gal, ali ia falar da religiosidade. Não saiu, não. Religiosidade, né? Não saiu eu aqui. continuo mesmo, né, cara? Mas ele falou assim, ou seja, é um insurgente mesmo dentro do cristianismo. Sim. A gente pode falar sobre isso também. Não, mas porque aí na capoeira, cara, a minha mãe, pô, ela muito nova ali, né, cara, no cristianismo
já tinha, ainda tem até hoje, esse Evangélico. preconceito, cristianismo evangélico, isso. E os meus amigos tudo passaram a fazer capoeira, e quando eu fui pedir, ela falou que não, né, que eu não podia. Então, ela não pagava para eu treinar dentro de uma A gente academia. conversou antes, a capoeira ela tinha uma coisa de vadiagem. Vadiagem. E aí cara, o que eu fazia? Eu ia para as rodas de capoeira, assistia a capoeira, o treino, a roda, né, pós-treino, e pegava os meus amigos e ia para os terrenos, porque lembrando que antes da especulação imobiliária, o bairro da Trindade tinha muito terreno baldio e gramado. Isso era ótimo para a gente jogar futebol, brincar do que a gente quisesse. E uma das coisas que a gente fazia além do futebol era jogar capoeira, cara. E aí, ali com 11, 12 anos, eu comecei a praticar capoeira na rua, com os amigos, sem escola, com os amigos que faziam parte da escola. E olhando, eu treinava e aprendia os movimentos. E jogava, treinava com eles. E a gente lá tinha muito eucalipto, tá? Lá na Trindade. A gente ia lá, cortava eucalipto, pegava o arame de forma errada, a gente botava fogo no pneu, porque você aí danifica o arame, mas a gente não sabia. A gente botava fogo no pneu, tirava o arame, esticava no poste. A gente não sabia como conseguir a cabaça, e a gente fazia o berimbau, que eu acho que isso aí muita gente já fez, de lata de leite ninho, a cabaça. A gente fazia a cabaça, que é onde sai o som, né? Sem a cabaça você não tem o som. E esticava o arame, envergava, né, a madeira que a gente chama de verga, fazia a cabaça de lata de leite ninho, que é algo que tinha muito naquela época, lata mesmo, né, de alumínio, e aí a gente fazia o nosso berimbau para a gente tocar nas nossas rodas de terreno. De ouvido. De ouvido. Não aprendeu o toque. Não, de ouvido. Não sei se estava certo ou errado. E aí esse foi o momento que eu tive contato com a capoeira. Depois eu fui pro futebol, fui pro grafite. E aí quando meu filho, cara, eu sempre falei assim, cara, um dia eu vou voltar pra capoeira. Só que aí a idade foi passando, né? Cheguei aos 30, eu falei, um dia eu vou voltar pra capoeira. Eu operei minha coluna, botei 2 próteses na cervical, um dia eu vou voltar pra capoeira. Mas na minha cabeça eu acreditava que eu nunca mais ia voltar, né? E aí um dia na praça, meu filho ouviu sobre o berimbau, quer ir lá ver, filho? Vamos lá. E ele viu aquela roda, ele viu uma criancinha jogando, ele ficou apaixonado. Porra, meu irmão, quem é que era o mestre que estava na roda? Nem ele sabe disso, dessa história, porque eu, como eu te falei, eu não treinei com ele assim, direto ainda, então não tive tempo de trocar essa ideia com ele, mestre Bota. Aí meu filho ficou apaixonado, tinha uma menininha jogando lá, o apelido dela, depois eu fui saber que era mascote. Mas você não tem apelido na capoeira? Tenho, cara, a galera me chama de grafite. Tem que ser, né? Grafite, o nome ficou grafite. E aí, pô, aí, filho, gostou? Gostei, quer treinar? Quer treinar? Porra, adivinha quem foi que descobriu o local da capoeira e falou pra eu levar meu filho? Minha mãe, pô. Sua mãe? Cara. Minha mãe mudou, cara. Ela entendeu as coisas diferentes, ela entendeu que não era isso, outra coisa. E me mostrou que eu não sabia que tinha aquele projeto social, e foi onde eu levei meu filho. A capoeira ela vem de uma marginalidade, um preconceito junto com o povo do terreiro também. Sim, né? o que acontece, cara? Enfim, pra gente É entrar na capoeira, arte de você viu preto, meu né? filho treinando, né? Cara? Meu filho ele desenvolveu uma qualidade muito boa pra capoeira, e foi onde eu entrei na capoeira, porque meu filho era muito tímido e eu precisava treinar para ele ficar lá em cima treinando. Aí depois de um ano que minha filha também entrou, tá? E aí hoje a gente tá no... Então isso foi a capoeira pra mim. Cara, a capoeira a capoeira pós-escravidão, ela era praticada nos quintais, que tem o nome de terreiro. Então terreiro e quintal é a mesma coisa. Terreiro, o significado é quintal. Que era também onde aconteciam as religiões de matriz africana. A Umbanda, o Candomblé. E que também algumas pessoas ligadas à capoeira eram ligadas a tais religiões. É fato que a cultura matriz africana, em 60, 70, 80, era muito forte. Não só na Bahia não, tá? A gente está falando do Rio de Janeiro, principalmente. Que é um grande ponto de capoeira do Brasil, tá? Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia ficou muito conhecido por conta da questão de tradição de turismo
Mas Rio de Janeiro, São Paulo, Recife tem uns nomes muito fortes de capoeira. Rio de Janeiro, então, tem nome, tem o próprio Madame Satã, né, que virou filme, Manduca da Praia. Manduca da Praia era um capoeira. Pô, Manduca da Praia, que a gente estava trocando ideia ali, Manduca da Praia é um capoeira que ele não era escravo, porque ele era ruivo, e eu tenho até uma música que eu criei para ele, não fui o único, né, outras pessoas criaram, mas não foi no Império. Pós-Império. Então, Pós-Império, aquele assunto que a gente estava conversando. Manduca da Praia, que foi um grande capoeira, porque tinham gangues. Gangue Nagô, né, tribo, gangue Nagô. E o que eles praticavam? Capoeira. Que era a capoeira da rua, tá? Não é capoeira da academia, não. Que era a capoeira que você se defendia com navalha. Você tinha navalha no bolso com uma corda que você lançava para acertar o jugular. A navalha no sapato, que hoje a gente faz na academia, o jogo de navalha, de faca, mas sem lâmina. Então, não se tinha arma de fogo. Então, os capoeiras da época, eles eram mestres na navalha, na arma branca. E o Manduca da Praia, o cara era foda. Ele não era preto. Ele era ruivo, dono de negócio. Ele tinha um negócio próprio, comerciante. E o cara era tão bom que quando os políticos vinham para o Rio, ele era contratado para fazer a segurança de tais políticos. Para você ver o quanto que o cara era bom. Miguel, eu vi que seu olho brilhou, o meu brilha e quando toco o birimbau... Quando toco o birimbau, arrepia. Arrepia. Mas, vê se eu pegar, assim, eu não sei como é que está o tempo nosso. Quando eu conheci vocês, lá no Máfia, procura esse Máfia 44. Você sabe que eu não era da máfia, né? Eu sei, você vai contar essa história. Vocês me apoiaram a fazer a discussão sobre a grafite, a cena do grafite. A cena do grafite estava forte, Niterói, São Gonçalo, estava muito forte. E a máfia foi um divisor, porque aqui a gente não tinha um costume, e isso obrigava muito para tentar fazer e não conseguia, da forma como a máfia conseguiu, que era fazer mural. Coisa que a gente já via no exterior e em São Paulo. E a máfia, não é porque eu faço parte não, tá? Porque eu já, como eu falei, tem 10 anos de máfia assinando, mas eu já fazia parte antes. Mas a máfia foi o primeiro grupo a produzir murais, não só temáticos, entrelaçados, organizado, fazer layout. Isso a gente eu só via nas fitas americanas e europeias, tá? E a máfia começou a fazer, por isso que a máfia cresceu. E também foi odiado, né? Porque a questão de grupo, sempre quem está fora do grupo, ou Chama quem está por grupo, né? ou quer bater no grupo, porque ele, na verdade, ele quer entrar. Isso aí é uma treta que a sociedade carrega. Né, cara? Mas vocês me ajudaram e eu fiz várias exposições, desde a pichação. Aí eu conheci o G80, que eu não sabia, tinha um pessoal Peteleco, por exemplo, tinha um mestre, que é também da G80. Letrão, né? Letrão. E vocês começaram a... Olha lá. Montaram, acabou de chegar. Tero. Porra. Cara, o grande Tero. Cara, quando eu chamo de irmão é porque... Chega aí para aparecer aqui pro pessoal te ver aí. Alô, tamo juntão aí. A família não se escolhe. Olha que o mestrão aqui, ó. O mestrão aí. Porra, aí. Salve. Pega pra cadeira. Que isso, mano, vou ficar aqui observando. Aí a gente foi fazendo papo sobre... E tinha uma pergunta na época. Eu falei assim, o grafite é comercial, o grafite não é comercial, o grafite se vende, o grafite não se vende. E sempre eu, né, meu irmão? Porra. Aí eu falei, ô Gal, não, joguei na roda. Aí o Gal pegou e falou assim, olha, o grafite não se vende. Vou improvisar porque eu não lembro a frase, mas assim, ele não tem CGC, não tem CPF, como é que o grafite vai se vender se ele não é uma pessoa, se ele não é um cidadão? O que se vende aí, para mim, foi muito forte. Se vende a linguagem do grafite. Então, a linguagem, qualquer linguagem vai se vender. Aí você sai da origem, da essência do hip hop. Tá? Porra, eu tava trocando a ideia esses dias Desenvolve aí, com a namorada do... Porra, me perdoa, mas eu esqueci o nome. Galera, eu tô até com problema de memória que eu tenho que ir no médico, porra. Depois que eu operei a coluna, no processo, eu passei a tomar medicação, tá ciente disso.
essa medicação afeta a memória, tá? E eu tô em fase de desmame, que é a questão da depressão que eu tava Eu tô falando. no desmame do olho, que Pô, fiz catarata. mas tá melhor do que a minha, porque Mas eu troco os nomes todos. mas o remédio que eu tomo é uma progressão para Alzheimer, talvez, tá? Não tô falando que eu vou ter, não. Tô falando que o remédio ele pode causar isso. Então, eu esqueço o nome dela. Vou chamar de Pendurada, que é o que tá no Instagram. Qual o nome dela, tá? Também não lembro, né? Tranquilo. Tá com a memória igual a minha, irmão. Outro remédio. É outro irmão. remédio. Que dá perda de memória. Mas enfim, falando sobre isso aí, a gente tava trocando uma ideia sobre isso. E ó, vou falar um negócio pra você. Isso é um assunto que eu vejo muita gente criando problema sobre essa questão, onde eu não vejo problema. Que é o seguinte, o grafite na galeria, a pintura com spray na galeria é grafite? Essa é a questão que a gente está falando. A pintura feita na lateral de um prédio, que hoje é em pena, né? Antigamente não tinha isso. Mas enfim, na porta de uma fachada, de um prédio comercial, fazendo a propaganda, ela é grafite? Eu vou dar um pitaco, que você que me ajudou. No livro da Anita Hink, vocês Inclusive são... eu tô na capa, né? Pois é, vocês são os sujeitos lá. Então, sujeito 1, sujeito 2... Eu não faço sujeito parte 3. desse livro, tá? Eu só sou a capa. Ah, é? Então faz parte. Mas o que acontece? Eu fui colocado nessa capa sem a minha autorização, com todo carinho a Anitta. Ah, Eu é fiz a pesquisa segunda. dela. É segunda. Todo carinho a ela, tá? A É. pesquisa dela, uma grande pesquisadora, um Isso. livro fenomenal, mas talvez não tenha sido culpa dela. Isso eu falei pra ela quando ela lançou o livro, eu falei Lá no que Pascoal teve um no lançamento Pascoal lá, desse. eu falei foi um erro que eles cometeram me colocar na capa. Só que eu não, na época eu não esquentava para vender minha arte. Mas o direito autoral... E o fato de eu não ter entrado com o processo, não que eu tenha aberto margem, tá? Mas se você não corre atrás daquilo que é seu, você abre o precedente para um monte de coisa, inclusive se apropriar daquilo que não é seu. E hoje tem gente vivendo do grafite, como eu estou falando para você, o Siri e muitos outros amigos meus, e hoje eu falo para você que possivelmente eu entraria com o processo. Nada contra a pessoa. Entendi. Mas Acredito que tenha sido a editora e tal, mas usou a minha imagem Foi um que descuido, corroborou né? tudo ali de forma que parecia que eu fazia parte do livro. Eu não estou no livro. Aquilo ali foi, aquela foto foi tirada em um evento que a Máfia 44 fazia no Sabão, onde eu estava pintando uma letra que eu não estava fazendo mais 3D, eu estava estourado no All-Style, Taro me comprou muito nessa época. Porra, sem querer ficar pagando pau pra mim, mas de coração, se ninguém pagar pau pra mim, ninguém. Se eu não pagar pau pra mim, ninguém paga, né, mano? Só eles que chegam aí e falam que eu sou mestre. Mas eu fui chamo de mestrão mesmo. eu fui referência aqui no Outstyle, muita gente me acompanhando no Outstyle, depois que eu voltei pro 3D. E nessa época eu fiz um Outstyle estouradão, que é a capa da. Pra quem não conhece, descreve Então, como vamos é que é. descrever Porque aqui a 3D, linguagem, né? A linguagem Você do- tem o seu web, Vamos né, falar o da blog. linguagem, da linguagem do grafite e a gente entra no Outstyle. Tá, já, então, deixa eu levar. deixa eu, porque eu falei do Anita Hink, tem um, eu não me lembro qual, acho que é o sujeito 1, que ele define assim, aí estou pegando palavra do livro, eu ia até trazer o livro, mas esqueci. Também trazer. Assim, eu vou com meu dinheiro correr risco, né, tá? Vou correr risco, pintar a parede dos outros lá e de repente fui pintar uma vez lá no Engenho do Mato e eu pintei bonitão, assim, barba, várias coisas, o cara não gostou e falou, ó, se fosse de noite ia ser daquele jeito. Aí eu falei, Gude, deu ruim. Mas eu vou pintar o que eu quero porque a tinta é minha e o risco é meu. Agora, se você chega ali e me contrata para fazer uma pintura no seu muro com um tema dado pelo proprietário, aí você está prestando um serviço. Então você está usando a linguagem, Exato. a linguagem do grafite. Você está usando o que você conhece do grafite. Porra, é isso. Então quando você. O que acontece? Foi Cara? você que me disse, isso, cara. Eu fui correr atrás para é isso. aprender. Então assim, quando você. Com isso você não desmerece o grafite. Você não está falando que o grafiteiro não tem que vender a sua arte, não tem nada a ver com isso, não. Você na verdade está falando que evoluiu. Tá? O Basquiat fez isso. É street art. Ele fez isso, o Basquiat fez isso. Ninguém tá. Porra, lógico que eu venero o trabalho que o Basquiat fez.
Ninguém está falando sobre isso. O que a gente está falando é que se você perde a raiz, você perde a essência. Aí já não é mais hip hop. Porra, aí é Se você vai foda. fazer Se um não rap é que hip você hop, vendeu. né, mano? Se não é hip hop, o hip hop prega a união, prega a harmonia, prega a manifestação da cultura coletiva. O que vai ser o grafite então se você não pregar isso? Porra, pergunta pro amigo ali por que ele me chama de mestrão. Mestrão que chama, ele chamou de mestre, ele tem que falar de mestrão. Por que ele me chama de mestre? Aí? Tem? Não. Porque você trouxe para mostrar ali. Ah, mas boa. vão na linguagem. Então, tem o Sharpie, aí você sai assim, para persona, né? Vamos lá, vamos falar então. Up. Ó, você tem a tag, tá? Que é o Sharpie. A tag é a assinatura. Tá, é uma tag. A tag, exato. Gal. Barra. A tag. Você lançou uma tag. Isso é uma tag. Aí você vem um segmento. A tag, ela, tudo é um desenvolvimento. Olha só, a gente está falando da linguagem. O grafite, a linguagem do grafite é um desenvolvimento, tá? Você sai da rua e vai pra galeria. Você continua sendo grafiteiro. Cara, eu vou fazer um cortezinho rápido, porque o pessoal, assim, eu tentei no Pascoal, até o Pacato me ajudou, mas é uma dificuldade, agora eu acho que está mais fácil, do grafiteiro entender que ele pode ganhar dinheiro vendendo um print, vendendo uma tela, vendendo... Hoje tá São Paulo, os pichadores estão dentro do mercado galeria de arte contemporânea, posso falar do Jan, né, do Cripta, tem o outro que também está usando o Sharpie dele, um rolinho. Então, a galera hoje entendeu melhor isso. Entendeu? Agora, o pior, aí já vai uma crítica, eu não posso abranger tudo, então vou generalizar mesmo. O pior é que vocês que são os crias, que vieram da rua mesmo, que enfrentaram o veneno, aí vem o pessoal que faz belas artes, faz não sei o quê, e pega a linguagem. Só que os caras têm o métier, tem assim, aí toma um uísque na casa de fulano, com galeria, aí atropela tudo, então, acaba sendo... Vamos falar sobre isso também. A gente chama no Sharpie de cagamuro, né? Eu vou falar sobre as terminologias e entrar nessa questão aí. Então, você tem a tag, que é a assinatura ou a pichação, né, aqui no Brasil, lá fora é a tag. Aí você tem um bomber, que é algo mais rápido. É o seu nome feito de forma mais rápida, às vezes só o contorno, às vezes o contorno e um outline, que é aquele subcontorno, ou às vezes tem um preenchimento, contorno e outline, que é aquele subcontorno e o contorno mais largo. Você tem o Pierce, que é um bomber mais evoluído, mas não é o old style. Aí você tem o old style, que é um estilo mais embolado. Esse é difícil, eu tentei. Super embolado é nada, tem aula comigo que você faz. Fazer a propaganda aqui. Onde você está dando aula? Então, quem não quiser fazer aula aula de com grafite, você. tá, galera? Não é aula de grafite, é aula de artes, então Não, desenho, mas você está pintura. ensinando a fazer letras. Eu vi Não. Já publicou no Instagram. Não, mas aí aquilo lá são dicas que eu dou no meu Instagram. Quer dicas, só ir no meu perfil lá do Laudergal, que tem lá dicas sobre grafite, tá? Como construir letra, bomba e tudo mais, e é bem didático. Aí você tem o 3D Style, que é onde você enxerga as imagens de forma tridimensional, e você tem os personagens, e aí são personagens variados. Só que é bom lembrar, cara, que o grafite em si, o termo grafite, de tudo isso que a gente falou, desde a tag até o desenho hiperrealismo que nós temos hoje feito com spray, por mais que seja arte, nos Estados Unidos, os raízes, tá, do grafite, eles se consideram como writers, escritores. Eu usei isso quando eu fiz a exposição de Sharpie. Eu peguei isso, escritor urbano. Você não pode esquecer dessa raiz, porque... Sabe por que você não pode esquecer dessa raiz? Porque a gente entra nessa questão do cara que está fazendo faculdade, e não nada contra a faculdade, inclusive eu estou fazendo agora. Só que aí o cara entra... Vamos falar da faculdade não, tá? Esquece a faculdade. O cara, ele tem uma condição financeira onde ele vai conseguir comprar mais material do que a gente. Não, eu passei por isso, porque assim, eu não fiz faculdade, mas eu tenho uma mão firme, aprendi com meu pai e tudo. Aí você está lá, você quer restauro, por exemplo, estava restaurando, aí o cara tem o canudo, mas não sabe fazer porra nenhuma de restauração. Aí só fazia cagada, raspava mais do que precisava. Ou então,
Eu estava na gravura, estava indo bem no espaço do Rio de Janeiro. Aí o cara mora uma cobertura lá da Zona Sul, o papai e mamãe tem grana, aí chama o curador, chama o galerista, serve um uísque. Aí eu, que tenho um trabalho elaborado, fico atrás, porque o cara Mas chamou sabe o que do nada. acontece? Sabe o que acontece, Luiz? Essa crítica, exatamente. quer dizer, eu não estou contra, mas não, não, exato. Mas sabe o que acontece? Aí o cara, o que acontece? Existem artistas hoje do grafite que eles têm esse conhecimento que eu tenho sobre a raiz do grafite, o grafite como organização urbana, como manifestação urbana. Problema nenhum o grafite estar na galeria, como você falou mesmo, vender o print, vender a linguagem do grafite, problema nenhum. Só que a questão, cara, é que quem tem que ditar as regras é o artista. E o que tem acontecido, principalmente no Rio de Janeiro, eu falo assim, principalmente no Rio, porque é onde eu convivo e eu acompanho, o grafite carioca, um pouco diferente do paulista, o grafiteiro ele deixa na mão de quem organiza, de quem paga. Então o que acontece? Problema nenhum no grafite para galeria. Eu, né, como você falou assim, pô, você percussor e tal, antigo, eu não quis ganhar nada com o grafite, tá? Eu não culpo ninguém por isso. Eu não quis. Isso aí foi uma programação minha de vida. Eu só quis pintar. Grafite, eu só quis pintar. Isso aí eu fiz muito. Tem tudo. Só que quando você começa a deixar que outras pessoas que não têm conhecimento de tal movimento dite as regras, e você aceita isso por conta de um percentual financeiro, porra, mano, você não tá vendendo sua arte. Você tá fechando a porra da cultura. Vamos mostrar essas coisas. A massa que deu um toque ali. Não tem tempo, mas é porque você trouxe para mostrar. Aí eu vou ficar quieto e você vai mostrando. Só quero lembrar uma coisa, que na rua também, uma coisa que eu sou apaixonado é o sticker. Mas tem um rapaz novo, cara, que está impregnando Niterói aí. Um tatuador. Você conhece? Caro. Pô, o cara tá tarado, cara. Você anda daqui para ali. O cara não tem um sticker só não, ele tem vários. Eu vou lá, aí vou pegar um sticker do cara e quando eu ver tem outro do lado, aí eu vou ver ele também. Isso aqui é uma escultura 3D que eu comecei. Agora é com você. Com a escultura 3D, tá vendo? Essa massa aqui eu consigo desmanchar ela toda e modelar de novo. Eu comecei a fazer, não concluí, vou concluir, enfim, vários projetos que eu não concluí. Esse é mais um deles. E aí eu tenho a intenção até de. Essa aqui é micro, eu quero fazer de forma macro, em dimensões muito maiores. Mas é um protótipo feito de massa. E aqui está toda a identidade para quem me conhece no 3D. Não está concluída, mas está bastante da identidade do que eu faço no 3D, que é uma questão até que a galera admira muito no que eu faço no 3D, que é o meu 3D ele é orgânico, diferente de boa parte do 3D que é compacto. Ele é quadrado, o meu ele tem partes circulares e se movimenta. Então é uma das questões que me diferenciou e me destacou na questão do 3D, que é o que a galera me reconhece hoje. É uma questão orgânica. Tem a camisa, né, que foi uma collab que eu fiz com a galera da Rock. Mano, isso aqui quando eu dava aula, muitos anos atrás, na comunidade do Boa Vista aqui, eu criei essa apostila de grafite, de desenho, grafite e serigrafia. E aqui, nesse caso aqui, não dá pra ver, né? Dá pra ver aí? Escrito, não dá pra ver não, mas de boa. Isso aqui foi, tá vendo? Foi uma apostila que eu fiz. Tá muito escrito. E aí eu escrevi, tirei cópia. E essa apostila, ela diz o que é pra fazer. Faço uma linha reta e eu fiz esses desenhos manualmente. E esse desenho meu amigo Real pediu emprestado e até hoje ele não me entregou não. Tem algumas décadas dele. Mas ele jura pra mim que vai me entregar. O Real. O Real. Até hoje ele jura que vai me entregar. Não, o Real é foda, porque... Mas eu acredito que ele vai me entregar. Tem que acreditar nos amigos, né? Paguei o fanzine, peguei 5 fanzines para entregar.
Falei, Real, leva lá na casa do cara pra mim, que é o... Ih, caramba, agora o Alzheimer pulou pra mim. Fala aí. E tá até hoje, já tem... Cara, foi no início da pandemia, você imagina quanto tempo tá na casa do Real. Pô, aquela moto pra sair de casa pra fazer entrega é complicado, cara. Cara, o cara falou pra mim, ele, pô, mostra essas 3 fotos aqui ali, ó. Ó, isso aqui que ele vai mostrar ali na próxima, isso aqui é a raiz do grafite gonçalense, tá? Do carioca também, mas vamos falar de São Gonçalo. Isso aqui, tá? 94, mostra a largada que a gente usava, os traços conectados. Pode ser essa câmera aqui, ó. Depois olha só, a gente vai conversar e não é problema. Unir interesses, aproximar interesses e não partir. Não, exatamente, mas não precisa abrir um partido no mesmo curso. Mas em outras coisas é sempre o seguinte, precisamos unir forças, porque o que tem O cara já está contratado aí para produção. Quem também quiser fazer uma tatuagem, procura lá o estúdio do Télio, aqui perto, né, Télio? E aí tinha o Davi, ele comenta que isso é a história do Davi, tá? Que ele conta, ele fala sobre a minha pessoa. E eu fui, não estou falando que eu fui o primeiro não, tá? O Davi fala que eu fui o primeiro grafiteiro que ele viu fazendo desenho com contextos sociais. Isso é legal, isso é importante. E realmente, assim, eu tinha muito esse cuidado, porque quando eu trouxe aquela argumentação para você, eu não trouxe do nada, porque eu fico refletindo e pensando sobre as questões. Por isso que eu trouxe aquela argumentação, né? Que eu sou crítico contra as questões. Pode conversar. Eu acho não, a maneira de a gente conversar, mas não é isso que eu quero. Eu dediquei a aprender com vocês, pesquisar, perguntar muito, porque você vai estar numa área que vocês estão lá e é veneno mesmo. Agora melhorou um pouquinho, mas é veneno. Então, para eu ser respeitado pela rua, por vocês, primeiro eu tive que respeitar vocês. Essas imagens que vão ser mostradas é uma prova, aí para quem é da antiga vai ter visto esse grafite em um dos locais. Isso é uma prova do que o Davi tem para ele, tá? Que foi um dos primeiros que ele viu a fazer com contextos sociais. Então a gente tem um grafite ali, Mãe Brasil, que é um raio-x, é uma mulher, um raio-x e um feto segurando o fuzil. Porque é isso que eu enxergava na época, que a mídia publicava como o que a periferia produzia, marginais. E aí eu fiz esse questionamento. Esse foi um dos grafites que eu fiz com essa questão. Pô, tem um aqui, deixa eu achar aqui. Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Porque ele tem uma pesquisa. Esse espaço agora, pode perguntar, só fala um pouquinho mais alto para capturar a tua voz. Tá, vou fazer. Eu queria saber como é que foi sua... Não, estou ouvindo. Tá. Eu queria saber como é que foi a sua entrada na Máfia 34. Então, mais uma vez, né, mano, eu por ter tido muita treta no início, o que aconteceu? Eu sempre fui um cara que eu fui observador do... Isso aí é essa imagem aleatória que eu pegava de referência. O que acontece? Eu sempre fui um observador daquilo que eu fazia e daquilo que outros artistas faziam no meio urbano. Então, por exemplo, eu saía pela rua fotografando grafiteiros que eu já conhecia para eu ver como que eles faziam, porque a gente não tinha internet, a gente não tinha revista, então a forma que eu encontrava era sair para tirar foto. E aí nos anos 2000, eu comecei a ver um saci sendo pintado em Niterói. Mas assim, como é que transformou? Eu falei, porra, essa pintura é diferente, cara. A gente já conhecia a estética de pintura
de São Gonçalo. Mas aquela estética de pintura era diferente, a forma como atingia a passagem de tom era diferente. Eu falei, pô, isso tá diferente, não é nenhum artista que eu conheço. E aí o Júlio, e eu querendo saber quem era esse maluco, né? Que tava lá assinado Davi, porra, quem é Davi? Não conheço ninguém que assina o seu próprio nome, pra começar, né? Não conhecia ninguém até então. Davi, Saci. Quem é Davi, cara? Saci. Oi. E ele saiu espalhando pelas pilastras. Depois eu fui saber por ele que isso era um trabalho da faculdade que ele estava fazendo. Mas era o Júlio Di, que foi fundador da máfia junto com o Davi. Então não era a máfia 44, era a máfia Niterói. Então o Júlio Di junto com o Davi fundam um grupo de 2. Máfia Niterói. E aí o Júlio disse, porra, mano, vamos fazer uma pintura. E nessa época, eu e Siri, a gente estava destruindo tudo. De pintar São Gonçalo, Niterói, Rio, a gente estava pintando tudo. A gente estava pintando tudo. Deixa eu ver se tem aqui. Esse aqui, ó. Dá uma olhada aí. A gente estava destruindo tudo. Eu, Siri, Mois, Mortal. A gente não era uma CRIO, nós decidimos não fundar uma CRIO, porque nós tínhamos muito medo de acabar a amizade. E aí nós só saímos para pintar. Mas nós pintamos tanto, que aconteceu isso que eu vou chegar na questão da máfia. Aconteceu isso que o Luiz falou. A galera já estava criticando a gente, falando, porra, tá mó panelão, hein? Estão pintando tudo, não convida ninguém, mas não era panela, a gente só se dava bem entre a gente. E a gente estava pintando, mas é tudo mesmo. A gente estava pintando São Gonçalo todo, Niterói, parte do Rio, coisa que o pessoal daqui não costumava fazer ir pro Rio. Eu levei Siri, o Mois, o Mortal, fiz conexão com os artistas do Rio que eu conhecia. E começamos a pintar tudo. E aí, Siri, meu irmãozão, né? Aí o Júlio Di falou, mano, vamos fazer uma pintura junto. Eu falei, vamos embora. Liguei pro Siri, aquele telefone convencional, né? Antigo, liguei pro Siri, Siri morador do Alcântara, pô, vamos pintar aí, tem um muro, tem ali no Pulo Bandeira. Falei, Júlio Di, tu conhece esse Davi aí? Conheço, pô, então leva o Davi pra pintar lá com a gente. Boa Boy. O Boa Boy eu conheci antes do Davi, antes do Júlio Di. Eu conheci o Boa Boy quando ele estava tentando se tornar grafiteiro, antes da Máfia 44, tá? Aí nós aplicamos uma oficina, o Boa Boy estava iniciando na pichação, junto com Celo e com Cial. Estava iniciando na pichação e eu e o Boa Boy apresentamos um curso de desenho e grafite para um projeto comunitário de pré-vestibular comunitário. A gente tinha nessa ingressão grafite e desenho. E aí eu e o Boa Boy nos conhecemos nessa etapa, antes do Davi, antes do Júlio Di. Eu conheci o Bula, o El. E aí o Boa Boy tinha o cabelo aqui, ó, roqueiro, óculos. Cara de roqueiro. Tá? Era o Boa Boy. Então, esse aqui eu tenho as artes depois para mostrar. Esse aqui é o Bula e esse aqui é o Pedro, um amigo meu que eu representei na parede. Uma das primeiras pinturas realistas. Depois o Davi fez aquela subindo na escada. Mas aí respondendo. E aí, cara, eu falei, vambora, Júlio, chama o Davi, vou chamar o Siri. E aí eu fui o primeiro a chegar no local da pintura. Após uns 10 minutos que eu tinha chegado, eu estava sentado ali na Praça do Pulo Bandeira. Quem vem chegando na minha direção, alguns anos que eu não via? Boa Boy. Porra, eu olhei de novo e falei, meu camarada, né, nos cumprimentando. E aí o Boa Boy sentou e falei, o que você tá fazendo aí, cara? Pô, não, que o Davi me convidou pra pintar aí com você. Eu falei, pô, maneiro, mano, tá pintando de novo? E aí ele me contou a história dele, que ele tinha sido preso, né? Foi uma das últimas pichações que ele fez, rodou no Pinel lá em Botafogo, pegou aí um diazinho de cadeia, pagou fiança e tal. Só que ele já estava com a esposa dele, se eu não me engano, grávida, ele decidiu abandonar o Charqui e o Davi trouxe, até onde eu sei, o Boa Boy pro grafite. E aí eu tive contato novamente com o Boa Boy. E aí, logo depois, chega o Siri e chega o Júlio Di como o Davi. Aí o Davi com aquele cabelo de rabo de cavalo da época, assim, e
A gente imagina as pessoas diferentes, né? A gente tem esse costume. A gente tem esse costume. Eu imaginava o Davi completamente diferente. Aí chega o Davi de rabo de cavalo, magrinho, com uma mochilinha e com uma tal poema que ele carregava comida, porque o Davi ele tem tolerância à lactose. E ele carregando a comida pra comer, e eu falei assim, porra, que grafiteiro é esse? A gente lava a mão na água suja da rua. Falei, porra, o maluco com comida. Foi o primeiro contato que eu tive com o Davi. Só para você falou os nomes, eu conheci o Bata lá no Pascoal, Mutante, você, Cal, Boa Boy, Davi, Lute, Pacato. Agora tem o Matos também. Que tá na... Matos é o mais recente, né? O mais recente entrou depois de mim. E aí era Máfia Niterói, Júlio Di e Júlio Di e Davi, pintando com a gente ali no Curubandê. A partir dali eu passei a ter um vínculo com o Davi e retornei a ter um vínculo com o Boa Boy. Retornei. A partir dali, o Boa Boy ele é proprietário assim, ele é dono de um grupo de pichadores chamado TI 44, Traficando Informação 44. 44 duas vezes maluco, 2 vezes 22. E aí quando ele colou com o Davi junto com o Júlio, entendeu que não dava mais para ser Máfia Niterói, já que tinha um integrante de São Gonçalo. E passaram a surgir outros, como Bata, como Mutante. E aí o que eles fizeram? Vamos juntar a máfia, tirar o Niterói e botar o 44 de TI. E pra época tinha tudo a ver com a máfia, porque a máfia ela era completamente insurgente, completamente 2 vezes maluca. Muito louco. E aí a galera da Máfia 44 me fez diversos convites para fazer parte do grupo Máfia 44. Diversos não, uns 3 convites, tá? O Aboy, a máfia era muito dividida em termos de o que cada um fazia. Davi sempre foi o cabeça das ideias. O Aboy era o cara da internet, divulgação, marketing, propaganda. E era o cara que procurava. E aí, e era o cara também que arrumava problema. Era o Boa Boy. Meu irmão, Boa Boy, mas era o cara que arrumava problema na internet. Gente boa demais. Mas o Boa Boy ele veio para a máfia no espírito de Sharpie, que é o espírito de problema. Se resolve tudo no problema. Treta. E ele veio assim para a máfia. E aí o Boa Boy fez alguns convites. Só que é o seguinte, cara, eu não sou um cara muito bom de lidar com grupos, porque eu sou chato, eu sou nojento, eu sou antipático. Eu não sou esse cara tranquilo. E eu encontrei muitos amigos ali, coisa que eu não encontrei no início do grafite pra mim. E aí eu falei, eu não vou querer quebrar essa raiz de amizade entrando e correndo o risco de acabar a amizade. Eu expliquei isso pra eles. Só que é o seguinte, os caras continuavam a me convidar. E aí começou a surgir um burburinho que a máfia era uma panela. Eu falei, porra, não, a máfia não é panela, não. Nossa, esse assunto tá meio estranho. Mas eu falei pra galera, ó, vou mostrar pra vocês que a máfia não é uma panela. Eu vou tentar pintar com os caras, porque a máfia pintava direto. E aí eu me convidei, dessa vez eu me convidei, não pra entrar pra máfia. Eu falei, pô galera, posso fazer uma pintura com vocês? E aí foi onde eles fizeram a pintura da Fênix, próximo a onde foi o painel do Kraken. E aí a partir dali, tudo quanto era pintura, a máfia me convidava para pintar. Só que aí todo mundo falava que eu era da Máfia 44, mas não de forma positiva, as pessoas achavam ruim. Era de forma assim, de denegrir. Porra, né? Agora faz parte da Máfia 44, todo artista, nada a ver. E a Máfia 44 ela tinha uma característica que era o seguinte, ela só convidava quem ela considerava boa esteticamente, quem estava pintando na rua. Isso eles eram um critério, era um grupo, cara. Eles colocavam a regra que eles quisessem. E eles permitiam que eu pintasse. E ó, a máfia ela me respeitava tanto que eles falavam assim no final da pintura, legal? Assina a máfia ou assina o nome de cada um, porque eu não era da máfia. Eu falava, assina a máfia, porra.
Tá doido? Eu tô aqui de... A maioria são vocês, assim, na máfia. E o Gucci? O Gucci, eu conheci o Gucci também antes da máfia. O Gucci é um parceiraço. Conheci o Gucci antes da máfia. Todos os integrantes da máfia eu conheci antes da máfia. O Gucci, ele era enjoado. Enjoado, O Gucci falou, é a próxima. enjoado em que aspecto? Uma vez o Draga pintou um cactus ali do lado do Antônio Pedro. Só que ele, ao invés de botar o cactus na vertical, ele pegou a parede toda. Aí alguém foi lá e falou assim, para guloso, Draga guloso. Aí eu fui convivendo, porra, o Gucci é um professor grande. Acho que já entrevistou ele, né? Não, ele tem uma memória, ele deu aula no Pascoal, ele fez uma geração. Mas só que é o seguinte, chamei ele para ir lá no meu ateliê, deixei o spray na mão, ele pintou tudo. Só voltou a pintar o banheiro. Ele é inquieto, cara. O Gucci, ele não é normal. TDA. O Gucci não é normal. Ele é TDA. Ele é inquieto, é um cara inquieto, não para. Mas olha, é coração bom pra caramba. Você está falando de forma positiva, né? É. Cara inquieto, de ideias. Bom, vai mostrando aí que senão Cara de nosso ideias. acaba. Você quer fazer pergunta? Já tá Não na fase da acompanhei pergunta. para fazer as perguntas. Vamos mostrar mais rápido. Deixa na mão. Isso é uma das pinturas que eu fiz Taro, agora no por final favor, de ano. Tá vendo? Isso aqui- Taro é nosso amigo na produção. Isso aqui é tamanho A5, 100% spray. Isso foi Na feira dele. uma das pinturas algumas que você me pediu para trazer de aquarela, que eu estava estudando e fazendo alguns. Aquarela você é autodidata ou teve curso? Cara, então, Cara, que belo essa. Então, essa aqui, Não. essa aqui, então, esse aqui já é uma área também que eu atuo, que é o quadrinhos. Né? Isso é a capa de uma revista que eu estou produzindo também, olha de tanta coisa que eu já falei que eu estou produzindo. Ou lanço tudo de uma vez, ou vai levar 20 anos. Isso é uma conexão Babel, tá? Que ela trata justamente sobre a conexão da internet de redes que domina a humanidade e leva a um cataclisma mundial. Vai falando que eu vou pegar. Isso aí é tudo a parte de HQ, então é mais uma das coisas que eu faço, que é história em quadrinho, mas eu ainda não lancei nenhuma, mas eu tenho participação como colorista em algumas HQs do Everton Vieira. Todos esses desenhos são meus. Todos esses desenhos são ilustrações. Então são, assim, eu nunca me prendi só ao grafite da parede. Até por isso, eu venho da escola da HQ, né, cara? Até por isso, o meu grafite na parede como desenho sempre teve um ar de ilustração, sempre contou uma história. Você já pensou em fazer uma linha? Porque isso aqui como cartão tá muito bonito. Isso aqui eu fiz final de ano como cartão. Sim, eu sei, mas pra você. Não, pra venda. Pra venda. Vendi alguns Vendeu bem? e esse não vendi bem. Por quê? Tá tão lindo. Não vendi bem. Até hoje eu procuro a resposta de por que eu não vendi bem. Eu vim até aqui para Niterói vender de mão em mão. Esse é o problema. Ele vai te ajudar Vendi de mão em mão e na internet também. Era formado mas nessa eu parada. vendi alguns. Eu achei alguma coisa eu errei ou eu não errei. Não sei. Não é um erro. Talvez não tenha É sido porque erro. foi a primeira vez, não é? Assim, em série. Foi a primeira vez. Raimundo Rodrigues, você está pedindo para eu apresentar a Macedônia do que está chegando. Isso só Raimundo estudo, né, Rodrigues. Você acredita foi Está papel. mais um aqui encaminhado para o triplex. Vamos colocar um dia o Gal aí no trabalho dele Olha quem chega lá no fundo. em exposição e quem está lá é o Skral. Deve conhecer ele. Mandou um abração para você. Krau,
abraço. Fizemos uma pintura aqui em São Gonçalo. É mesmo? Ele é bem Foi muito bem recepcionado por nós, eu, Cirilo, nós tô falando, cara. A gente rodou um pouquinho. Tem história, né? Tem um pouquinho de história. Isso aqui é uma outra ilustração. Você está quem? Eu, Skral, o Cirilo, o Mois, o Mortal. Mortal, eu estou vendo o né? Pô, belíssimo. Ó, isso aí é um personagem folclórico que eu trouxe. Muito bonito, Pra, muito eu trouxe para uma história que eu criei, tá? Sobre Gal. Albert Gal. Isso foi uma brincadeira, cara, do Chapeuzinho Vermelho, e aí eu fiz uma brincadeira com. Isso tudo é aquarela, né? Fiz uma brincadeira com o caçador disfarçado, né? Então nessa parte aí ele vai se dar mal. Vai se dar mal. Isso tá vendo? É o que você encontra lá no meu perfil, que são didáticas de como fazer. O Fábio já está contratado aqui para insurgência. Ó, arte final na HQ. Parece que eu aprendi, o assistente dele já é um Gal, certo já. estou perguntando onde você trabalha. Não, O Jordão Amora, nosso amigo jornalista. No momento eu trabalho como professor, tá? na escola de Bolso Arte aqui. Isso aqui foi uma série que eu tentei fazer para os jovens, pintado Street Fighter, Zangief. E aí eu trabalho como professor na escola de Bolso Arte daqui em Caraí. Impressão, um jornal, revista? Não. Ele é dono de jornal, o jornal já pode entrevistar. É um dos Já fiz trabalho. grafiteiros. Isso é aquarela? Isso é aquarela. Eu confesso pra você que eu não sou expert. Niterói é uma terra de grande artista. Sim. Isso aqui tudo é aquarela. Esse aqui é muito legal, cara. Que eu gosto dessas brincadeiras, né? Que é o Papai Noel da favela, né, mano? Garoto, está contratado mesmo. Depois tem que, Ó, obrigado. Lindos. depois tem que Muito trazer bons. o Taro também. Acho que tem potencial de você fazer uma linha, uma série para venda. E se você quiser, a Legal. gente expõe aqui. Com certeza, Ele com certeza. tem, Eu tô numa fase de reciclagem, né? De reciclagem que eu digo de retornar o que eu fazia no passado, que é justamente a questão dessa arte. Então hoje, por exemplo, eu voltei a dar aula em um espaço físico, coisa que o início do grafite para mim foi isso. Não tem não. Isso aqui foi com um amigo meu americano que veio aqui no Brasil e ficou comigo. E aí hoje eu tô voltando a fazer tudo que eu parei alguns anos atrás por conta da depressão. Então hoje eu dou aula no espaço, tenho o objetivo de dar aula no meu espaço, estou cursando licenciatura de artes visuais. Eu ainda nem tenho meu espaço. Quando eu falo meu espaço é porque eu estou falando que eu quero meu espaço. O Péricles, o Cruzeiro, né? Senhor da Gaia, uma revista só com os trabalhos dele. Ó, legal. Então, é um projeto. História em quadrinho, você viu do Saci, a saúde que você viu que você achou maneira. São todos projetos de HQ. Não, aquela capa. Muito você viu? Que conecta desde o bebê. Não sei se você chegou a ver na internet o Demolidor. Eu acho Não que- assisti, mas Eu assim, acho que você tem que criar um personagem forte e ir para a internet, para as redes sociais, distribuição de rede social. Mas isso fica para uma conversa que a gente pode ter. Justamente a intenção, que o Jordão sempre me pergunta, a intenção desse bate-papo é trazer as pessoas que estão no underground, estão na sombra, para usar a nossa rede. Isso aqui foi capa do jornal em Vida, que eu não sei se ia lançado ainda hoje. É um jornal que era tipo post-lista, né? E Já tem, eles fez já uma tem, vez, né? né? E aí eu fui lá, aqui não tem minha entrevista, foi só a imagem, mas eu dei uma entrevista também. Sabe? Claro. Eu sou de São Gonçalo. Eu sou raiz de São Gonçalo. Nascido e criado, moro lá até hoje. 40 anos morando em São Tem um Gonçalo. maluco chamado Daniel. Esse é o irmão até monte. A cheia dele, né? Ele começou com
gravar jornal, montar jornal. Sim. E virou um grande artista, né? Legal, legal. Essa semana, mais uma vez, a série que eu trabalho. Ele morava ali morava e ainda mora em Engenhoca. Ele dizia que não tinha nem dinheiro para comprar um lápis para desenhar. Hoje é um artista consagrado. Isso é legal, né, cara? E continua na origem dele. Isso é legal, isso é legal. Isso aqui foi a revista Veja, Rica, que Mas eu na queria, época... o Gal, eu queria que você fazer uma matéria com você na tribuna. Todo prazer. Combinar um Renato. A gente marca aí pra ele lá, eu não gostar muito, tô indo um pouco lá. Com todo prazer. Mas não é Tá aí. por quê? Lá. Não vai? Ele é um dos precursores aqui de Itaúna do Jornal de Bairro, né? Jornal de Caraí, né? 51 anos. Só que eu vou fazer o seguinte, não vai terminar. Mas eu preciso dar uma pausa aqui para continuar o Renato, umas 2 transmissões. E senão fica muito longo. Dá uma pausa e volta? Não, vai continuar só a Márcia que vai terminar a minha apresentação. Enfim, segundo os insurgentes, é para a gente trazer as pessoas que a gente gosta, que tem carinho, que estão no underground, que estão aí na periferia, são insurgentes de fato na cultura. Um dia a gente traz o Tário, que ajudou muito a falar da caminhada dele também. Hoje está na tatuagem, que é outro caminho, né? Porque o grafite. Ele começou no grafite, né, Otávio? O grafite foi ali. Não vou falar aluno não, mas eu caminhou muito com melodia. Legal, agradecer a você. A gente precisa depois fazer uma coisa que me deu. Só um instantinho, Márcia, me deu uma ideia de um dia fazer uma mesa mesmo, uma roda de conversa aqui. Vai trazer você, tentar trazer o Ema também, o Fábio Ema, e a gente conversar sobre essa cultura. Eu vi que o Renato gostou da ideia e ver como é que a gente faz história em quadrinho, faz mais print e abre mercado para vocês. Sim. Obrigadão. Agora Eu a palavra agradeço. tua aí para despedida. Eu agradeço pelo convite. O Luiz é meu amigão de longa data. De longa data. Sua esposa também está sempre acompanhando. E vou mostrar esse desenho aqui que eu fazia para o meu filho. Tá? Isso no caso foi o meu filho, mas tem aqui também o caderno da minha filha. Eu vou mostrar até junto, porque eu sempre incentivei os dois nas artes. E aí eu fazia um desenho para eles colorirem, que era algo que eles pediam. Então isso da minha filha e isso aí é do meu filho. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho legal vocês dois estarem sempre juntos. Eu sou um cara apaixonado pela família. Por família, né? E eu tento muito manter isso vivo, né? Lá em casa, a questão da arte. Essa é minha filha e aquele ali foi meu filho que pintou. Você sabe que minha filha, ela me ajudou a produzir a exposição lá em Paris, do Aquela vez que você foi lá? do Charpie, que ela tem na casa dela. Sobra, Basic e o Mestre. Pô, maneiro, hein, cara? Cartãozão assim, Bravo. só o relíquia, né? Então assim, eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço aberto. Eu gosto de trocar ideias, não somente com alunos, né? Às vezes com pessoas que têm pensamento divergente, mas eu gosto de falar um pouco da história do grafite, não da minha história só, mas da história do grafite. E eu espero que tenha agregado para quem estava aí em busca de história, não da história do Gal, mas da história do grafite, hip hop no Rio de Janeiro, no Brasil em si. Conhecer um pouquinho também do Gal fora do grafite, que já tentou futebol, faz ilustração, quem acompanha nas redes sociais até que vê isso, mas que tentou quadrinho. Era o meu sonho também ser desenhista da Marvel, por isso que eu tenho essa questão do quadrinho. Hoje eu já penso em lançar as minhas edições próprias, né, independente, que a gente chama de edição independente. Mas agradeço pela oportunidade, acompanho o bate-papo de vocês. Acompanho o Davi, o Butch, a Aya e outras pessoas que passaram aqui. E estou à disposição aí para poder propagar a cultura, a arte, não só do grafite, né, cara?
é muito mais amplo. O grafite você vê, abre espaço para muitas outras coisas. A gente falou de capoeira, de hip hop, de dança, e muito pouco do gal, né? Mas é isso aí, eu agradeço, eu acho que tem que ter mais desses tipos de veículos, né, cara, de comunicação. Porque, por exemplo, a gente trouxe aqui um assunto, para não alongar muito, a gente trouxe um assunto sobre grafite e a linguagem, mas a gente não desmereceu. Como um assunto, a gente não desmereceu, a gente só abrangeu o assunto e trouxe para uma discussão, porque é válido. Eu não posso falar que eu estou certo, não. Eu estou falando que o meu pensamento é esse. Existe o grafite, a linguagem do grafite, que não desqualifica o grafite nem o grafiteiro. Como, por exemplo, hoje, quem faz lateral de prédio ou em pena não é muralista. É artista, porque muralismo é outra parada, é uma cultura mexicana. Então a galera tem que estudar. Por isso que é importante estudar fundamento, galera. Não que é um dos elementos do hip hop, conhecimento. Conhecimento, senão vocês vão estar falando merda e propagando merda, tá? E é o que a gente não quer. Então por isso que as pessoas estavam mexendo no cultural, por isso que eu gosto de passar informação. Não que eu seja o dono da verdade. Eu estou aberto a trocar ideia sobre qualquer assunto. Mas é isso. Máfia 44. Eu fazia assim, uma época aí todo mundo. Pô, o cara é da máfia. Eu falei, não, mas são meus amigos.